sabe que nós entrevistamos nesses últimos dias um querido aqui de Itapetininga, né? Uma pessoa muito querida aqui, que é um diácono nosso aqui, que está lá na Itália, que está vivendo lá em Roma e que teve aí, vamos dizer assim, a sua ordenação lá em Roma, no meio de toda aquela pandemia, ainda mais com as imagens que chegavam para a gente sempre da Itália aqui, né? E que agora, vamos dizer assim, vai conversar com a gente como está a situação atual nesse momento e quais são os planos também daqui para frente também. João Vitor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Oi, Hugo, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, boa tarde a todos. Muito bem, conta pra gente, João, nesses últimos tempos, aí desde a nossa última entrevista, né, alguns meses atrás, aí, como tem sido, vamos dizer assim, a volta, tem tudo sido bastante controlado, tem já conseguido ficar algo, vamos dizer assim, que já deu uma certa segurança para as pessoas, como que está a situação em Roma? Olha, graças a Deus, desde o fim de maio, começo de junho, nós pudemos voltar pelo menos com as celebrações abertas ao público, né? As celebrações das missas e os eventos religiosos abertos ao público. Porém, tem muitas coisas ainda aqui que estão assim devagar, né? A questão, por exemplo, dos teatros, cinemas, alguns tipos de comércios, mas de todo lugar, seja o ramo que seja de comércio, ou seja o lugar que seja, é obrigatório o uso da máscara e do distanciamento social, né? Até se nós nos aproximamos muito de alguma pessoa, essa pessoa, por sua vez, se afasta, né? Então tem ainda esse controle muito incisivo, não sei se poderia dizer. Também em muitos lugares ainda controla a temperatura, né? Tem o termômetro, esse termoscanner, que controla a temperatura. Então segue ainda um protocolo muito rígido. Na semana passada, no dia 14, começaram as aulas aqui, porque aqui o ano acadêmico é diferente daí do Brasil, né? Aqui começa em setembro e termina em junho do outro ano. Então começaram as aulas dia 14 das escolas de ensino infantil e ensino médio. Sempre respeitando o distanciamento, a capacidade das escolas. Porém, em uma semana foram fechadas novamente 20% das escolas de toda a Itália. Quer dizer, ia uma criança, outra que estava contagiada, daí tinha que fechar toda a escola e assim por diante. Então já viram que, tudo bem, reabriram as escolas, na semana que vem reabrem as faculdades a partir do dia 5, porém ainda a coisa não está tranquila, né? Os números que tinham baixados, de verdade, no final de maio, começo de junho, os casos e as mortes tinham baixado bastante, agora já começam a subir de novo. Por dia, aqui na cidade de Roma, na região de Roma, são 1.600, 1.500 novos casos por dia. Você veja que é um número bastante importante, né? Bastante importante. E Diácono João, falando aqui a respeito das aulas justamente, né, que eu acho que é um tema que está sendo muito discutido aqui no Brasil, né? Nós tivemos aqui pelo governador do estado de São Paulo falando que as aulas já voltariam em setembro, depois se falou em outubro e agora, vamos dizer assim, não se tem nada definido, né? Mas se parece que até o fim do ano, fim desse ano letivo, seriam as aulas remotas mesmo, só voltaria no início do ano que vem, né? Você citou aqui nessa experiência que foi feita aí, que talvez depois se teve até que parar, porque se pensa muito, né, nesse local. A sala de aula ela é um local muito difícil de controle ali, muito difícil de se manter todas as questões de segurança. E você vê assim que existe um apontamento de que vai se manter, que eles conseguiram achar um protocolo adequado para se manter com segurança as aulas? Aqui na Itália não tem assim um protocolo nacional, né? Depende um pouco de cada região, de cada governo. Mas as regiões, aquelas mais afetadas já do início do ano, do início da pandemia, continuam fechadas ou já fecharam outra vez, né? As outras escolas buscam de fazer o que eles chamam de rodízio, né? Também as universidades vão ser assim. Nós já recebemos uma comunicação que a partir de segunda-feira, dia 5, cada é uma quantidade de alunos que vai poder ter aula presencial. Os de matrícula par, depois os de matrícula ímpar e assim por diante até janeiro, que é quando termina esse primeiro semestre aqui na Itália, né, do ano acadêmico. Buscando fazer diminuir um pouco o número, né? Uma classe de ensino médio aqui chega a ter 40, 42 estudantes, não muito diferente daí do Brasil. As escolas públicas daqui
Não é porque nós estamos na Europa que é muito diferente da nossa realidade aí do Brasil, do estado de São Paulo. Mas procurando isso, né? Hoje vai um certo, de acordo com uma classificação deles, vai um certo número, amanhã um outro, ou por semana, buscando de fazer um pouco esse rodízio, para não colocar muita gente ao mesmo tempo dentro de uma sala de aula fechada. Aqui também começa um pouco o inverno, nós estamos no outono aqui, e a temperatura mudou bastante da semana passada para cá. E aqui é muito diferente da nossa realidade, né? Aqui se tem o mínimo vento, o pessoal já fecha a janela, já fecha a porta, tem um pouco de medo da corrente de ar. Então esse é um modo também de propagar as doenças, né? Vamos dizer assim. De fato, não, João. Então, é um desafio que continua ainda, e só trazendo também, que acho que é algo que é, de certa forma, o sonho de muita gente, que é a questão do turismo, né? Roma, Itália em si, acho que é um dos destinos prediletos do mundo aí, que chama muita atenção. E isso já está sendo também normalizado, existem restrições ainda às questões turísticas, principalmente nos locais religiosos aí de Roma, né? As pessoas já estão conseguindo já conhecer um pouquinho mais, está tudo muito limitado. Como que tá, João? Não, o turismo só consegue entrar aqui na Itália quem vive na União Europeia, mas também não de todos os países. Por exemplo, da França, da Inglaterra, Portugal, Espanha, não consegue entrar aqui. Já quem vem do oeste, né, da região, vamos dizer assim, da Alemanha, Polônia, Croácia, esses conseguem entrar. Para quem vem da América, por exemplo, nós tivemos agora um padre nosso que vive aqui conosco em casa, chegou do Brasil semana passada. Consegue achar alguns voos que vêm com escalas na Alemanha, mas por quê? Ele mora aqui, ele estuda aqui, ele tem os documentos da Itália, então consegue entrar. E assim estão fazendo muitos que são latino-americanos, desses países nossos vizinhos, vão até o Brasil, conseguem daí alguns voos que vêm para cá, mas por quê? Vêm estudar, vêm trabalhar, porque mora aqui. Mas o turismo da parte nossa aí do Brasil para cá ainda é impossível. Olha só, muito interessante, né? Olhar então que existe sim uma restrição, existe sim todo um cuidado sendo tomado ainda, porque de certa forma é algo muito importante ainda de se ter esse cuidado. E João, você tem acompanhado aqui, né, a situação do Brasil, tudo, existem aí, de certa forma, vamos dizer assim, todo um plano seu, né, da questão da ordenação, de ser aqui no Brasil, tá tudo certo mesmo isso, João? O pessoal pode esperar aí, talvez até acompanhar aqui, dependendo da situação que nós vamos estar, tudo, a ordenação do diácono João Vitor, tornando um padre João Vitor aqui em Itapetininga? Vamos dizer assim, a data e o horário estão confirmados. Já conversamos com o Dom Gorgônio, também com o Padre Júlio, e a data é confirmada, vai ser dia 12 de dezembro, às 10 da manhã, na Paróquia das Estrelas. A única questão ainda que nós estamos esperando um pouco é justamente isso, né? Ver como é que vai ser a questão do acesso, se até lá nós vamos poder aumentar a capacidade de pessoas dentro da igreja, ou se nós vamos ter que pôr um telão fora da igreja para poder acomodar as pessoas, né? Porque agora ali na Igreja das Estrelas, até onde eu sei, para 250, 300 pessoas, né? Seria o caso de aumentar tudo, mas de todo jeito a missa está confirmada para o dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Olha só, que alegria que vai ser. É claro, tem todas as dificuldades e tudo. E você pensa, João, às vezes, vamos dizer assim, de estar num país, aí na Itália, tudo, onde está tudo, de certa forma, mais ou menos controlado, ainda se tem um número um pouco alto, né, mas tem já, de certa forma, os protocolos atuando, talvez de sair e vir para o Brasil, encontrar uma situação um pouco pior ainda do combate do Covid e tudo. Você, às vezes, pensa nisso, assim, de que vai ser um novo desafio ainda, enfrentar, de certa forma, alguns períodos dessa doença de novo? Sim, porque, querendo ou não, a doença está aí, né, está em todos os lugares, inclusive dentro de casa, alguns parentes meus pegaram o Covid, né? É sempre essa questão, né? Por um lado, tem a alegria de poder voltar para o Brasil depois de tanto tempo, para uma celebração, uma festa tão importante, mas por outro lado tem essa questão, né? De
de poder ir, depois de voltar, porque eu volto para cá, eu não continuo aí no Brasil, né? E de trazer alguma coisa para cá, né? O padre que chegou agora esses dias, veio aí do Brasil, disse que está muito tranquilo viajar, porque não tem tantas pessoas mais, né? Se só viaja para cá quem vem morar, quem vem estudar, então o número cai muito. Os aeroportos estão vazios, né? Você não tem tanto tempo no aeroporto esperando, é uma coisa muito mais rápida, né, do que antigamente, do que antes da pandemia. Então é se prevenir dentro do possível e rezar para que tudo, nada de pior nos aconteça, né? Vamos ver se aqui na Itália eles dizem que até o final de novembro já vão chegar as primeiras vacinas para teste em larga escala. Esperamos que também aí no Brasil, né, até o final do ano, esteja já alguma solução nesse sentido. Muito bem. E João Vitor, falando a respeito do sistema de saúde, né? Nós tivemos, vamos dizer assim, uma grande preocupação e talvez até imagens que chamavam muita atenção, assim, muitas vezes de não estar suportando, não estar dando capacidade. As notícias que se tem hoje aí, que se fala, né? É que o sistema, vamos dizer assim, o sistema de saúde, eles estão conseguindo comportar, por mais que os números estejam um pouco altos ainda, os casos mais graves, eles estão achando o tratamento adequado, tudo tem sido bastante, João? Sim, porque o problema no início foi que eram muitos casos muito rápido, né? Agora está indo um pouco mais devagar e também já se conhece um pouco mais como se comporta a doença, como evolui e quais são as de estar no hospital ou não estar, né? Da outra parte, aquilo que seria, vamos dizer assim, o Ministério da Saúde da Itália está fazendo o controle, né, esse controle com esse cotonete, né, que faz nas vias aéreas. Estão fazendo em vários lugares, gratuitamente, dependendo da situação da pessoa, né, justamente para controlar, né, para não ter essa sobrecarga outra vez no sistema sanitário da Itália, né. Muito bem. E os reflexos, vamos dizer assim, nós sabemos que muitos países aí da Europa eles já estão, vamos dizer assim, passando por uma situação financeira, às vezes, problemática. É claro que no Brasil nós também sempre tivemos essa questão, né? Mas muito se falava já de algumas dificuldades em alguns países e tudo, né? Na questão da Itália, principalmente, o que se fala hoje, vamos dizer assim, com esse impacto da economia, é um problema muito sério economicamente? É um problema aceitável que nos próximos anos já se resolve? Como que está? É um problema principalmente pela questão do desemprego, porque muitos lugares, principalmente negócios de pequeno porte, tiveram que fechar as portas, né? A parte de turismo, a Itália é um país que vive do turismo, Roma vive do turismo, não fosse o turismo aqui em Roma, não tem o que você fazer aqui em Roma, né? Então agora, com a falta de turistas, com a falta de pessoas girando por aí, muitos lugares tiveram que fechar as portas de desemprego. Daí, para ajudar, a Itália é um dos países da Europa que mais recebe imigrantes do Oriente. Então, tem que arranjar emprego também para essas pessoas. Depois você confronta com o tipo de emprego, né? A pessoa que é italiana não aceita qualquer tipo de emprego, dependendo da sua classe social, da sua formação acadêmica. E daí o imigrante que está aqui também tem todas as dificuldades para conseguir o seu primeiro emprego. Então, a questão do desemprego aqui é muito grande. Só que você assim não, como percebe no Brasil, porque o governo financia muito bem a pessoa desempregada, né? Os auxílios emergenciais que foram dados agora no tempo da quarentena continuam ainda, seja para pessoa física que para pessoa jurídica, são muito, como eu posso dizer assim, não faltam, né? Todo mês é certeza que chega ali aquela contribuição do governo, permitindo para aquela pessoa que ela tenha acesso gratuitamente. Não existe aqui a saúde privada, a saúde é sempre pública. A escola
escola pública, tem algumas escolas particulares, mas são poucas exceções. Os serviços básicos, meio de transporte, a pessoa consegue andar gratuitamente nos meios de transporte, né? Então existe todo um plano, né, do governo que engloba toda a vida da pessoa, todas as dimensões da pessoa, educação, esporte, lazer, moradia, emprego, de modo que as pessoas que são o que fazem um país, se não fossem pessoas, não existiria. Uhum. As pessoas vivam e levem para frente a imagem daquele país, né? A Itália é sempre conhecida de todos nós como um país muito acolhedor, de pessoas acolhedoras que também foram acolhidas no Brasil muito bem nos anos anteriores, no século passado. Uhum. E hoje tem aí essa dificuldade um pouco de organizar-se, principalmente com os empregos. Muito bem. E João, falando a respeito, vamos dizer assim, da igreja, você precisa ir a ser ordenado padre e tudo, né? E a igreja, ela sempre teve uma ligação muito forte com esse desafio social, né? De olhar principalmente para as pessoas que sofrem, para as pessoas que estão nas maiores necessidades. Você vê que é um tempo, vamos dizer assim, favorável e que leva mesmo a reflexão mais profunda ainda a respeito das atuações das paróquias, do olhar das paróquias para os mais necessitados nesse tempo, de pensar talvez algumas alternativas para a criação, vamos dizer assim, de oportunidades de emprego, de trabalho para as pessoas. Você vê esse desafio aí para a igreja olhar? Sim, uma coisa que, mesmo durante a quarentena, e a quarentena aqui, não sei, acho que talvez tenha falado da outra vez, mas a quarentena aqui, de verdade, era seguida assim à risca, que você não podia sair na rua, que o exército estava aqui de frente, com a metralhadora assim, e queria saber onde é que você ia, né? Uhum. Mas apesar disso, as paróquias estavam abertas para fazer as doações de alimentos, doações de remédios, doações de roupas. Uhum. Porque já que não podiam rezar as missas, ao menos a caridade podia fazer, né? As pessoas vinham ali e recebiam as doações. Para essa questão do emprego, já é uma outra questão um pouco mais complicada, porque a igreja e o Estado aqui na Itália praticamente vão de mãos dadas, né? Uhum. Enquanto muitos países se declaram laicos, a Itália ainda é um país muito, muito cristão. A igreja é muito ligada com o Estado, o que acaba por ser até prejudicial em um certo sentido, né? Porque a igreja se vê um pouco amarrada ali nas situações. Uhum. Espera que o governo faça algumas coisas que é de competência do Estado, não faz porque passaria por cima da autoridade do Estado, causaria certo mal-estar de frente do presidente, de frente do Estado. A igreja, em fazer as obras de caridade, essas obras de acolhida, especialmente das pessoas, dos imigrantes, dos pobres, dos marginalizados, doentes, e de ajuda também financeira, mas ajuda para que a pessoa consiga se estabilizar. Uhum. Para que uma vez estabilizada, tendo um apartamento, tendo ali o que comer, possa dali procurar um emprego, né? Uhum. Certo, tem muitos lugares, muitas igrejas que oferecem empregos. 90%, posso dizer, dos funcionários de igrejas, inclusive de nós aqui temos 10 funcionários, são estrangeiros, não são italianos, porque tem um pouco de resistência do italiano em certos tipos de trabalho, como eu dizia. A maioria dos funcionários da igreja são estrangeiros. No Vaticano, inclusive, quem faz a segurança do Papa são suíços, são estrangeiros, aí é questão à parte. Porém, são estrangeiros. Mas é nesse sentido que eu dizia para você, mais de caritativa e de apoio da pessoa, que não uma coisa que o governo tem que fazer e a igreja muitas vezes não quer passar por cima do Estado, né? Para manter um pouco dessas relações que eles têm e que aí já vão muito além daquilo que toca a nós, né? Muito bem, nós temos um recado aqui, a Carmen Maria Santos, ela coloca aqui: boa tarde, diácono.
João Vitor Silva aqui, ela manda, o pessoal mandando bastante coisa de carinho aqui, né, de saudade também, João, e vendo assim mesmo toda essa questão, vendo aí toda a sua luta aí na Itália também, então é algo muito legal de trazer aqui no Telescópio, de conversar com você. E fala pra gente aqui, João, a ansiedade aí tá chegando, vamos dizer assim, se pensa bastante nesse momento aí da ordenação, de poder viver também, se doar aí como padre aqui pra igreja? Certamente, porque é uma coisa assim que a gente espera já. Veja bem, eu entrei no seminário em 2008, já são 12 anos, né? Então é uma caminhada muito longa, muito cansativa, muitas vezes desanimadora. Muitas vezes a gente dá uma tropeçada, tem que dar uma parada, repensar, depois a gente continua. Então, lá no começo, aquilo que a gente via lá longe, 12 anos, né? Agora é uma coisa que faltam praticamente 2 meses. Então, assim, pequenos preparativos que a gente vai fazendo, né? Do dia que eu liguei para o Dom Gorgônio e conversei com ele, o coração já deu uma disparada. Depois, o dia que conversei com o Padre Júlio, da Paróquia das Estrelas, que daí ele autorizou tudo, confirmou a data. E daí aqui, quando eu vou em alguma loja ou outra para ver, comprar a casula, comprar o cálice, comprar isso, comprar aquilo, ou então quando eu falo com os meus pais, falo com alguém por aí, como é que nós vamos fazer isso, como é que nós vamos fazer aquilo. Então, quer dizer, a emoção já vai batendo mais forte, né, já vai, é muito próximo, né, 2 meses, aquilo que seriam 12 anos no início, agora são 2 meses, e a gente sabe que 2 meses passam muito rápido, né. Então, muito, de certa forma, é quase que algo que, ao olhar no começo 12 anos, você nem imagina a hora que está chegando, né? Mas a hora que chega aí, é tanta história para contar, é tanta coisa para vivenciar, né? Que parece que é muito pouco tempo, né? Tudo isso. Então, João, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Sim. Agora como diácono aqui, participando, mandando mesmo, recebendo de todo o pessoal também, esse carinho, o pessoal que tem bastante saudade aqui. E também, se quiser deixar um recado aqui, uma consideração final, fica aberta aqui no Telescópio, mas muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado, Hugo. Obrigado a vocês, mais uma vez, o Samuel, que sempre entra em contato com a gente. É uma alegria poder falar um pouco de português de vez em quando, ainda mais diretamente ao povo da Itapetininga. Gostaria de fazer um convite para quem está nos acompanhando. Amanhã, dia 29, aqui na nossa Basílica em Roma, nós vamos ter uma ordenação diaconal de 5 novos diáconos da nossa Ordem dos Teatinos. São 4 do México e 1 da Argentina. Vai ser a missa aqui, vai ser transmitida pelas nossas páginas do Facebook, dos Padres Teatinos, também da Basílica Santa Andrea de la Valle. E é uma ocasião mais de poder ver toda a celebração, ver-nos também a nós, eu vou estar na missa, também os outros padres brasileiros, e também poder pregar, rezar por nós, rezar pelas vocações, sempre que Deus nos ajude, nos acompanhe, nos fortaleça e proporcione mais vocações para a igreja. Veja bem, o Felipinho, né, foi ordenado diácono faz aí alguns dias, e eu também fui ordenado diácono. Somos frutos da oração, da fé do povo da Paróquia das Estrelas, da Paróquia da Igreja da Cidade da Petininga. Isso quer dizer que o povo tem que rezar mais, tem que estar mais de mão unida para que estejam mais vocações, mais padres, mais diáconos para a Igreja da Petininga, Paróquia das Estrelas especialmente. Muito bem. João, muito obrigado. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, por mandar esse recado aqui para todos. Conversou com a gente então aqui o diácono João Vitor Silva, lá de Roma, na Itália. Ele que é um filho aqui da nossa cidade, que está aí às vésperas então da ordenação aqui em Itapetininga. Será muito importante no dia 12 de dezembro nós estarmos aí Coração Unido, talvez não pessoalmente, né? Nós não sabemos como vai ser